Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vídeo hoje 358, noções sobre as aparições dos espíritos, né? Das manifestações visuais, capítulo 6º, nós estamos aqui tratando de uma nota de Allan Kardec. Então, como se explica, né? Não sei se já aconteceu com você. De repente, você está em casa e de repente vem à tua mente um pensamento com relação a um teu parente, não importa ele qual seja, desde que faz parte da tua corrente sanguínea. Vamos tratar por esse lado, só para você entender. Você está em casa e de repente, do nada, vem aquela pessoa na sua mente. Dez minutos depois o telefone toca. Você atende, é o teu parente relacionado àquele parente que você pensou, te informando que aquele parente que você acabara de pensar nele veio a óbito. Mas por que, né, que 10 minutos antes dele falecer, você pensou nele? Nem doente ele estava. Por que será? Às vezes você está em casa, de repente você sente uma dor no peito, um mal-estar, uma angústia, aquela agonia. Daí a pouco você recebe notícia que um parente teu acabaram de sofrer um acidente e que está muito grave no hospital. Por isso, daí meia hora alguém chega te chamando para você ir para o hospital, porque teu parente está morre ou não morre. Mas você sentiu aquele mal-estar antes. Teu coração disparou, tua pressão alterou. Por que será isso, né? Que antes aquela energia vem. Então você observa, não é o espírito da pessoa que vem até você. Não é o espírito. É o pensamento daquela pessoa. Ele pensa, irradia. O pensamento chega até você, você é por demais sensitiva, captou aquelas vibrações. Se os animais são sensitivos ou se não são sensitivos, isso é coisa para ser estudada em outros capítulos, não aqui, mas vidência os animais não possuem, como eles não possuem mediunidade.
Mas os animais possuem um tipo de inteligência num estado rudimentar. Ou você ainda não sabe disso na doutrina dos espíritos? A doutrina dos espíritos que nos diz isso. O instinto é um estado de inteligência, mas rudimentar. Está no livro dos espíritos isso. Então nós não podemos dizer que os animais são dotados de mediunidade. Evidência, clarividência, não. Nós não podemos. Até porque nós desconhecemos até se nós somos ou se nós não somos. Muitos dizem que são e na verdade não são. Então, o que leva os animais a empacar essas energias? A energia que aquele que ali está montado sobre aquele animal capta. Ele capta, o encarnado capta a energia. Mas como ele está em cima do animal, aquela energia inunda todo o ser e o animal capta as vibrações. Então, tem muitos desses casos. Parece que fulano veio me avisar que ia morrer. Fulano mesmo não veio avisar nada. É os pensamentos dele, né? Porque, sabe lá, as condições evolutivas daquele ser, por mais que isso é relativo, mas não condiz, né? São pensamentos que irradia. E aqueles que conseguem captar, captam, né? A questão número 16. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Mas Kardec é sábio, hein? Muitas pessoas dizem assim, né? Minha tia, as pessoas dizem assim, ó, minha tia vai desencarnar. Eu acho que ela não passa dessa noite. Ela está internada. Mas por que você está dizendo isso? Ela começou a ver os irmãos dela tudo no quarto. Ela começou a ver a mãe dela. Ela começou a ver outros irmãos dela que já morreram faz muitos anos. Sabe que... Vamos ver o que os bons espíritos têm a dizer a respeito disso? Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem no mesmo modo quando está de perfeita saúde. Simplesmente no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai morrer, vai desencarnar. Ali é um estado de fraqueza
que afrouxa o espírito do corpo físico. Elas ocorrem do mesmo modo quando estais de perfeita saúde. Essas visões, elas ocorrem do mesmo modo quando estais de perfeita saúde. Não existe nada disso. Simplesmente, no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Agora, isso não quer dizer que aquela pessoa que está vendo ali espírito de fulano, de cicrano, de bertano, não significa que ela vai morrer e nem que ela vai desencarnar. Agora, você tem que entender também, esse você com todo respeito, que isso é relativo. Por que é relativo? Porque nós não temos como averiguar esse momento se aquele afrouxamento faz parte de um desligamento, né? Por se esvair as energias vital do corpo perispiritual e físico. Porque o que mantém o perispírito e o espírito preso ao corpo físico são as energias vitais. As energias vitais, como queira. Se esvai as energias vitais, é natural que afrouxa os laços perispirituais, perispíriticos, a matéria. E por esvair e por afrouxar o espírito, a alma, ela consegue visualizar relativamente. Por que relativamente? Porque nem todas as almas têm conhecimento desses fatos. Então, essas almas, elas começam a ver ali no quarto, no recinto, elas começam a sentir a presença, ver, né? Aquelas pessoas já desencarnadas. Só que o que vê ali, quem vê ali, não é o corpo de matéria, é o corpo espiritual. É o perispírito que vê praticamente. Porque independe. Então, nós só não temos condições de saber até que ponto do afrouxamento é verídico ou não, que ocorre o desencarne ou não, porque pode ser que o indivíduo está ali afrouxando para desencarnar dentro de uma meia hora, 1 hora,
E muitas pessoas pensando que aquilo ali é apenas uma fraqueza do corpo físico, sendo que não é fraqueza do corpo físico, é um afrouxamento realmente que já está se dando devido ao desligamento do perispírito e do espírito por falta das energias vitais. Por isso que nós não podemos afirmar é ou não é. Mas os bons espíritos assim nos aconselham. Elas ocorrem do mesmo modo quando estais de perfeita saúde. Então, essas aparições, elas ocorrem quando estais de perfeita saúde. É que uns têm equilíbrio, outros não têm, têm conhecimento, outros não têm. Por isso, vive aquele impasse. Simplesmente no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. Mas ali já pode estar principiando o desenlace. Só que nós não sabemos. Quem sabe é os bons espíritos que ali se fazem presente. Os bons espíritos é quem sabe que aquilo ali tudo não passa também de uma alucinação. Quando a pessoa ela não está vendo e sim não passa-se de uma alucinação ótica, alucinação de ótica. Ela pensa em alguém e aquele pensamento, não vou dizer que ele se materializa, porque não é assim, mas é como se aquele pensamento ele criasse uma forma holograma ali à frente do paciente, graças ao pensamento do próprio paciente. É uma ilusão de ótica. Você entendeu? Olha a outra pergunta. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem estas espécies de manifestações? Olha só para você ver que pergunta que Kardec fez aos bons espíritos. Só que os bons espíritos também faz praticamente uma interrogação a Allan Kardec. Dar-se-á tenhais um registro histórico de cada aparição? Kardec dessa vez agora se estrepou. Isso é meu, né? Porque Kardec, mas continua ainda. Porque Kardec pergunta assim: as aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem esta espécie de manifestação? Resposta. Só que é uma resposta, mas é uma pergunta. Dar-se-á tenhais um registro histórico de cada aparição? Kardec.
Você tem algum registro histórico de algumas aparições, Kardec? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos e conformidades com o povo em cujos seios se verificam. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médios escreventes. Noutros, abundam os médios desta natureza, quer dizer, é abundante, né? Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos dos que os manifestam inteligentes. Por serem estas menos apreciadas e procuradas. Ora, Kardec, como? Você tem algum registro, Kardec? Te foi fornecido algum registro comprovando que em determinado país, de fato, estes fenômenos, estas aparições, têm ocorrido mais que em outros países, Kardec? Né? Então, as aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Não tem esse local específico. Só na Europa. Pronto. Todos os pontos da Terra. Em todos os continentes da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos. É lógico. As manifestações se dão em todos os pontos da Terra, em todos os continentes, mas só que apresentam caracteres distintos. Por que distintos? Porque de conformidade com o povo em cujo seio se verifica. Porque o exemplo de um uso da escrita está pouco espalhado. Então, tem países que não existe lá tantos médios psicógrafos, mas existe médios de outros, dotados de outras propriedades, que realizam outros fenômenos. Não há médios escreventes em certos países. Noutros, abundam os médios dessa natureza. O Brasil é charlatão para demais. Entre outros, observam-se mais os ruídos, né? Então tem países que observam-se mais os ruídos. E os movimentos dos que os manifestam inteligentes, por serem essas menos apreciadas e procuradas. Então é só para você ver. E os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Olha, coitadinha. As manifestações inteligentes, por serem essas menos apreciadas e procuradas. Então você observa que as manifestações, as aparições, elas ocorrem em todos os continentes do globo.
em toda a Terra. Não existe, você entendeu? Um local distinto. Por exemplo, só na Europa. Não. É no mundo inteiro. Em todos os países do mundo todo. Só que, como os bons espíritos aqui explicaram, em determinado país, determinado continente, a abundância de uns médios qualificados para determinados fenômenos é mais, em outros países é menos abundante, né? Em outros tipos de fenômenos, mas a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico e do físico com o mundo espiritual se dá no mundo todo. Então nós vamos para o próximo vídeo e esse vai ser o vídeo último de hoje.